feliz, né? O Flamengo deixou meu avô feliz, então a gente fica bem tranquilo. Não precisava desse golzinho no final, tem o Túlio também. Nazário, seus primeiros detalhes, o que você viu nesse jogo? Um primeiro tempo muito bom, o segundo não tão bom assim, mas o Flamengo soma mais 3 pontos e sobe na tabela do Campeonato Brasileiro. Ficou barato porque o Flamengo perdeu alguns gols interessantes, gols importantes e tomou um gol de bobeira aí. Um gol que fica um gostinho amargo, né? Mas o Flamengo apresentou um futebol bastante interessante, o time coeso e, o mais importante, jogou com consistência. Com exceção de alguns lances que faltou um pouquinho de capricho, o Arão perdeu um gol incrível de cabeça, no escanteio. Teve uma bola também que, se não me engano, foi o Everton Ribeiro, limpou a jogada, não, foi o Vitinho, limpou a jogada e ia dar para o Gerson. Gerson vinha inteiro para bater de fora da área e de caneta esquerda, fatalmente aquela bola entraria também. E teve mais uma outra oportunidade que eu não estou lembrando agora, mas o Flamengo perdeu 3 oportunidades claras de gol. Ficou no segundo tempo mais que administrando, até porque o Fluminense sentiu e não conseguia reagir. E o Flamengo foi trabalhando a bola, mas eu gostei bastante da apresentação do Flamengo. Só para a gente finalizar aqui, o Flamengo, 53% de posse de bola, a gente notou que a posse de bola diminuiu um pouco, mas o Flamengo ele trabalhou muito e ganhou, principalmente, o meio-campo. O Flamengo ganhou muito ali o meio-campo. O Diego, acho que foi bem substituído, ele sumiu no segundo tempo, e o Flamengo se comportou bem. A gente está vendo o Flamengo evoluindo e do jeito que a gente gosta de ver, né? Com consistência. Falou tudo antes de chamar o Túlio, né, que está lá no nosso estúdio, que nosso comentarista também, que é pé quente, o nego fala que ele é pé frio, Nazário. Eu não concordo, só que ele botou uma mesinha assim para segurar. Teve um superchat aqui do Rafa Adon 720, falando assim, na moral, o Vitinho já está fazendo hora extra no Mengão. Tem que ver, mas é um clássico. O Vitinho também não foi um dos piores. O Flamengo não conseguiu jogar o melhor futebol, mas fez o suficiente para manter a vitória. E para você, Túlio, o poeta Túlio também, um cara que eu sou fã, tá voando nos comentários. Como é que você vê essa vitória do Flamengo em 2 tempos bem distintos, assim, a nível técnico falando? Eu vou concordar aí com essa avaliação. O JP também, sou fãzão do JP. Rapaz, não basta ser jornalista, né, e repórter, tem que enfrentar os morcegos também. Não é para qualquer um, amigo. E o Flamengo realmente, o primeiro tempo, eu acho que, na minha avaliação, o melhor primeiro tempo que o Flamengo fez até aqui com o Domi, né, superando até aquele contra o Bahia, que a gente também criou grandes oportunidades, porque nesse Flamengo foi muito seguro, né? O Fluminense, por mais que, né, tenha tido posse de bola, um número considerável de posse de bola, mas o Flamengo fez um primeiro tempo muito seguro, muito tranquilo. O Fluminense não oferecia perigo, o Flamengo muito bem, né? Eu vi até o pessoal, quando saiu a escalação, criticando muito algumas mudanças que o Domi colocou ali, surpreendeu colocando até o Diego como titular, mas o time tá muito bem. O segundo tempo, eu acho, não sei se talvez pela parte física já não estava com a mesma intensidade e assim, algumas substituições. Eu acho que teve por exemplo, a do Ramon, coitado, o garoto nem teve tempo de jogar, né? Não entrou. O Michael também, apesar de ter pouco tempo, mas criou algumas oportunidades. Mas o Fluminense foi bem melhor no segundo tempo. Mas isso assim, mas não é ser bem melhor do que foi bom, não. Porque o segundo tempo realmente a qualidade, né, das duas equipes caiu muito. E o Flamengo poderia, mesmo assim, mesmo não tendo uma boa qualidade no segundo tempo, apresentando um bom futebol, o mesmo futebol que foi no primeiro, o Flamengo poderia ter feito 3 e até 4, né? Poderia ter matado a partida em vários momentos. Mas é aquele ditado, alguém até comentou aqui no chat, quem não faz, leva. E foi o que aconteceu. Mas assim, considerando algumas atuações que a gente teve, o futebol que a gente estava apresentando, o Flamengo indo para mais uma vitória com o Domi, né, vencendo mais uma vez no Maracanã, ele estava conseguindo vencer fora. Vou conseguindo enxergar evoluções a cada partida com o novo treinador. E agora, eu acho que, lógico, tem que melhorar alguma coisa aqui, outra ali. Muitas coisas eu ainda não entendo nesse elenco, algumas escolhas que ele faz. Mas tem até aquele meme, né, quando eu falo assim, por isso o técnico sou eu, que aí quando ganha o pessoal solta assim. O técnico é ele escolhe. E aí cabe a gente analisar e dar a nossa opinião.
Mas é aquilo, né? O mais importante, 3 pontos, né? Vitória do Mengão subindo rumo ao topo da tabela. É o que a gente vai valorizar nesse momento também. Falou Flamengo tudo. tá on, hein? Tá on, Mengão Nazário. tá O on. vovô tá on também, né? Como o Túlio falou aqui, eu vou passar rapidinho a tabela aqui. O Flamengo está em segundo lugar, com 17 pontos. O Inter também tem 17, mas tem um jogo a menos. O Inter joga amanhã com o Ceará. Mas isso que o Túlio falou também, Nazário, eu queria saber a sua opinião. O Flamengo conseguiu emplacar uma boa sequência de vitórias. Mesmo que não fosse com atuações grandiosas, mas eu concordo com o Túlio. O primeiro tempo de hoje foi muito bom, sem dar chance nenhuma pro Fluminense. O Rafa praticamente não falou o nome do Gabriel Batista. E se já quiser também, um destaque positivo e também um negativo dessa vitória do Flamengo por 2-1, mais 3 pontos na conta do Flamengo. Bom, vou começar de trás para frente. Destaque positivo para mim, Thiago Maia. Para mim, jogou muita bola, presença de campo sensacional, não é faltoso, errou poucos passes, atuação fundamental no meio de campo ali. Ele conseguiu estruturar o meio de campo de maneira que o Flamengo ganhou numericamente e na bola. E detalhe, com poucas faltas. Vou até levantar aqui as faltas do Flamengo. O Flamengo não fez tantas faltas. O Flamengo fez 16 faltas no total, até mais do que o Fluminense. O Fluminense fez 15, mas a gente não viu ali no setor do meio de campo faltas que sejam por exemplo, do Thiago Maia. Mas o Flamengo seguiu muito coeso. O destaque negativo, para dizer que deu uma rabiscada ali, quase deu um mole, o Gustavo Henrique. Ele deu uma moscada ali num momento em que quase entregou a paçoca. Ele foi um pouco... E numa bola que ele virou também, ele deu muito espaço, quase que perde na corrida. Inclusive, o atacante acabou chutando na rede pelo lado de fora. Tirando isso, o Flamengo foi bem. O segundo tempo, não sei se pesou o condicionamento físico, e aí o Flamengo começou a administrar o jogo. A gente viu o Flamengo perdendo muitos gols. Eu acho que, de repente, o que irritou a galera é que o Vitinho começou a prender a bola de uma forma em que estava tentando provocar o adversário. E, em alguns lances, ele foi meio devagar, meio moroso. Mas o Flamengo, de uma forma geral, jogou bem. Maurício Isla, muito bom. Gostei muito da atuação dele. Felipe Luiz jogou pra caramba, não somente o gol, mas ele jogou muito bem, se mostrou bem, apoiando. Então, achei sensacional a participação dele. E o Thiago Maia, para mim, cara, foi o nome do jogo hoje, claro. O Arrascaeta meteu gol, o Everton Ribeiro, é um cracaço de bola. O Arrascaeta é um ponto de desequilíbrio também. Eu acho que ele conseguiu entender que os dois não podem ficar fora do time. Então, para mim, o destaque é Thiago Maia. Então, antes de perguntar ao Túlio, que está na rede, o Túlio está igual o jogador, Nazário. Ele agora fala com a mão na boca assim, para a câmera não pegar. Eu tenho que falar aqui com a produção, fazendo consultas, a produção, aí a gente bota a mão aqui, entendeu? Eu só queria saber o que o Túlio bebe nesse copo aí, que quando eu ia aí era água, mas acho que no caso aqui, ó, eu sempre trago aqui, ó, é o cafezinho nessa caneca rubro-negra na casa do Simon, ó. Não, mas tem um negócio, tem um negócio aí no estúdio que você bebe aí com um copo grande que não é café. Não, aí é água, aguinha, ó, aguinha. Que imagina se eu tô aqui vendo o jogo do Flamengo, até falar assim, Túlio, não sei como é que você consegue segurar a sua emoção durante o jogo. É muito difícil, né? Porque eu torço que nem maluco. E aí, imagina se eu tivesse com o meu, né, a minha cabeça alterada por algo líquido em que estivesse em meu organismo. Aí ia ser uma loucura. Aí eu ia derrubar tudo aqui, a produção ia me expulsar. Ó, eu quero dar um giro aqui no chat. Ipanema, Nelson, o Mr. Caos falando da arbitragem, que foi bem, deixou o jogo seguir. A gente vai falar daqui a pouco deles, porque nos últimos Fla-Flus, né, das finais da Taça Rio, foram jogos bem pegados, com muita confusão até. Teve o Hudson com o Michael. Nos últimos clássicos a gente tinha visto muita confusão. Hoje, como o Nazário destacou muito bem,
Foram poucas faltas, um cartão para cada lado, do Fluminense para o Michel Araújo e do Flamengo para o Gerson, que desfalca o Flamengo na próxima rodada no Campeonato Brasileiro. Mas vou seguir aqui no giro de saltos. Gustavo Dantas, Israel, Inaira, Thiago Larusso, Sid Clay, Rodrigo Teles, o Reinaldo falando que o Flamengo jogou muito bem no primeiro tempo, agora falta jogar bem os dois. Isso a gente está evoluindo. O importante foi a vitória hoje, os 3 pontos. O Nelson dizendo que o Vitinho já deu. Tem a Josiane Resistência, Túlio Vitinete. Aí não entendi, deve ser piada interna, Nazário, que a gente não tá nessa. Mas, ô Túlio, agora botar você na fogueira. A gente viu o Domi com algumas escalações. Primeiro ele optou por Rodrigo Caio e Léo Pereira. Hoje foi Rodrigo Caio e Gustavo Henrique. Algumas vezes ele já vinha tentando isso. Para você, qual é a dupla de zaga ideal hoje do Flamengo? Lembrando que o Gustavo Henrique hoje acabou dando um molezinho ali no final. E por isso o Flamengo não conseguiu sair com 2-0. Mas o importante é que saiu com a vitória. Se você tivesse que escalar hoje o time ideal do Flamengo, seria com Rodrigo Caio e Léo Pereira ou Rodrigo Caio e Gustavo Henrique? Olha, essa pergunta aí, como eu brinco, quando é uma pergunta difícil, é uma pergunta de $1 milhão, né? O Gustavo Henrique tava fazendo uma boa partida até a hora que ele, no gol ali, marcando a bola, né? E aí o Digão chegou como um elemento surpresa no espelho, nem conseguiu subir, falhou. O Léo Pereira, nas últimas partidas, né? Ele conseguiu fazer boas partidas seguras, assim, não teve, né, um erro crasso assim, do Léo Pereira, que a gente destaque aí, vamos botar desde a partida contra o Santos, que a gente possa falar que, pô, o cara falhou e tal. Eu nem sei porquê, eu até achava que ele seria o homem ali, que o Domi escolheria para jogar ao lado do Rodrigo Caio. E ele surpreendeu colocando depois, voltando a escalar novamente, o Gustavo Henrique, que teve essa falha, né, no final do jogo ali. Porque se o Flamengo tivesse feito também 3, né, tivesse concluído, né, as oportunidades que criou em gol, não teria passado esse sufoco no final. Então, assim, é um momento ali, o futebol você tem que estar ligado o tempo inteiro, né? Enquanto o juiz, igual aquele ditado, né, só acaba quando o juiz apita. Enquanto o juiz não apita, tem que estar ligado. Então, assim, era um momento que o Fluminense cresceu, ainda bem que já estava no finalzinho do jogo, mas vamos lá, né? Tem que decidir entre um dos dois. Eu sempre peço muito o Túlio, mas considerando atuação por atuação nas últimas partidas, minha dupla de zaga hoje entre essas opções é Rodrigo Caio e Léo Pereira. E você, Nazário, o que você acha? Vendo não só o jogo de hoje, óbvio. Desde que o Domenech chegou, ele vem testando as duas situações. Você entraria com o Léo Pereira ou com o Gustavo Henrique? Eu acompanho o Túlio. O Gustavo Henrique, às vezes, ele hesita um pouco. Eu acho que, às vezes, ele dá uma... Não sei se dá um branco, não sei se ele demora para raciocinar. Hoje quase tomou uma bola nas costas. O gol deu um mole ali, foi erro de marcação. E teve uma bola também que a gente quase... Ele deu uma bola de lado ali, que foi curta, quase que a gente toma ali um gol. E quando não faz na frente e tranquiliza o jogo, e a gente hoje perdeu gols importantes, hoje vou te falar que 2-1 ficou barato, ficou muito barato. A gente miseravelmente podia ter metido 3 gols ali fácil, mas eu vou no Léo Pereira também. Então a gente tem essa unanimidade e fica esperando um pouco também a chance de ver o Tuller. Mas, voltando a falar sobre o jogo de hoje, sobre o Flamengo, o Gabigol marcou mais uma vez pelo 5º jogo consecutivo, mas mesmo assim, como a gente falou, ele poderia ter matado o jogo com outras situações. Teve uma jogada ali que saiu ele e o Muriel, ele tentou cavar, mas o time do Flamengo tem criado. O Túlio destacou bem o jogo contra o Bahia, meteu 5, no jogo contra o Santos foi um placar apertado, mas teve chance de matar o jogo. Túlio, você acha que o Flamengo ainda tem que caprichar mais nesse setor de finalização? Porque, assim, são jogos como de hoje, a vitória de hoje foi muito importante, é um clássico, o Fluminense podia estar numa fase bem pior do que estava hoje, que o jogo seria complicado, porque a gente já sabe como é que é. Mas contra o Flamengo todo mundo resolve jogar, e o clássico em si já dá uma vontade a mais aos jogadores adversários. Só que o Flamengo tem que caprichar mais nessas finalizações, porque o jogo ficou pegado, como o Nazário falou, teve o golzinho do Digão no final, mas por conta do Flamengo. Se tivesse matado, como a gente falou,
primeiro tempo dá para sair com uns 4 ou 5-0. E assim, não estou exagerando, porque o Flamengo criou e jogou muito bem na primeira etapa, né, Túlio? Isso aí. Inclusive, eu tô olhando aqui os números finais da parte, você vê, né? Chute, né? Lógico, né? Os chutes a gol, mas finalizações. O Fluminense teve 18 e o Flamengo 13. Lógico que o Flamengo acertou mais dessas 13, 6 foram no gol, o Fluminense somente 3. Mas a gente até já observei isso em diversas transmissões, que o Flamengo, eu até brinquei, não lembro agora qual o jogo, em que eu falei, pô, esse time tá parecendo o time do Barbieri, né? O time arame liso, o pessoal falava muito isso na época do Barbieri, que era um time que mantinha muita posse de bola, conseguia jogar com qualidade e tal, mas não finalizava. E eu consigo identificar isso muitas vezes no time do Domi, né? O time consegue ter o controle do jogo, consegue ter segurança, consegue criar jogadas, mas geralmente não finaliza, né? E eu acho que o Flamengo tem que finalizar mais. E também, assim, teve jogadas hoje também, e a gente pode também aqui pegar em outras partidas também, que às vezes o simples vai resolver, né? Você chega ali, você chuta, você toca, e aí vem o preciosismo. É um balãozinho, é um drible a mais, né? Esse lance do Gabigol, por exemplo, que você até destacou, era até um lance difícil, porque o Gabigol estava em velocidade com o zagueiro ali, e aí teve uma hora ele estava na frente, depois o zagueiro conseguiu vencer, depois ele conseguiu passar na velocidade, e a única opção que ele tinha era tentar a cavadinha, que não foi tão bem, né? E aí o Muriel conseguiu defender e jogar para escanteio. Mas teve outra oportunidade. Se o Gabigol fosse um atacante melhor, por exemplo, no cabeceio, ele teria feito aquele gol no primeiro tempo, né? Porque ele cabeceou pro alto, assim, não chegou nem perto, né? E foi um grande cruzamento do Everton Ribeiro, mais uma boa jogada do Flamengo, criou bastante. E falta isso, cara, arriscar, chutar, o time finalizar, e aí questão de treinamento mesmo, né? Que é fundamento, né? E o time cria muito bem, consegue ter segurança do jogo, posse de bola com qualidade, mas peca na finalização. E eu não estou dizendo nem que peca porque finaliza e erra, é porque não tem finalizado tanto. A verdade é essa. Vou dar mais um giro aqui no chat antes de jogar a próxima bomba do Nazário, né, que a gente gosta de ver ele na fogueira. Tem o RV Souza, Sérgio Moraes, Verônica Daltro, Osmar Cardoso. A produção botou aí de novo a classificação. O Flamengo no momento é o segundo colocado. O São Paulo empatou em casa com o Bragantino. O Atlético Mineiro, o jogo acabou há pouco, perdeu para o Santos. Então a rodada até que foi boa para o Flamengo. O Vasco joga amanhã, a gente fica de olho, joga contra o Atlético Goianiense. A Josi Resistência falou aqui que o Túlio defende muito o indefensável Vitinho. O pessoal no chat, Túlio, tá bolado. Que isso, gente. Falando que não dá mais para ele. E você... Não, eu defendi o Vitinho até hoje. Hoje ele fez passar raiva. Tô bolado com o Vitinho. Se até o Túlio não tá bem com o Vitinho, a gente fica meio assim. E o Nazário, o Flamengo conseguiu a quarta vitória consecutiva no Brasileirão, apesar de a gente estar discutindo aqui o segundo tempo, é nítida a evolução do Flamengo. Eu queria que você falasse como você está vendo não esse início, porque óbvio o Domenech já fez alguns jogos, essa evolução do trabalho do Domenech, se você já consegue ver um pouco da cara do treinador catalão, lembrando que alguns lances até a gente prende a respiração, teve algumas saídas de bolas assim que a gente ficou meio tenso, que o Flamengo teve que jogar feio para acertar, mas está tentando botar a sua cara. Eu queria que você falasse como você está vendo essa evolução do Flamengo durante o Campeonato Brasileiro, Nazário. É nítido que o Flamengo ele evoluiu, né? Conforme a gente já tinha falado no pré-jogo, o Flamengo começou o Campeonato Brasileiro de 2020/2021, o início claudicante, né? E aí começou a evoluir de um certo tempo para cá, porque a gente já falou isso. Precisa de tempo, o cara chegou, precisava de treinamento, aí ficou um jogo em cima do outro, teve uma semana, e aí ele começou a observar, até porque existe a dificuldade do cara conhecer as peças do Flamengo. Uma coisa é o técnico chegar, ficar, como, por exemplo, o JJ chegou naquele período de parada da Copa América. Então, ele teve ali, queira ou não queira, 15, 20 dias para conhecer o pessoal, ver as características dos jogadores e começar a implementar o sistema de jogo dele. No caso do Domi, ele chegou pau comendo. Então, o cara não tinha muito tempo e o tempo corria contra ele.
uma semana, o Flamengo ainda não está ideal, mas é nítido que a gente já pôde notar uma evolução no Flamengo. Por exemplo, os 2 meias trabalhando com mais liberdade e chegando na área. Hoje, mais uma vez, a exemplo do jogo do Bahia, a gente viu os meias dentro da área. A gente viu um gol de lateral. E, detalhe, a gente viu um gol de lateral com um passe do outro. E mais a participação do meia dentro da área. Isso aí é uma filosofia de jogo que o cara começa a implementar dentro do time, vendo o potencial de cada peça que ele tem, e aí a gente tem um time tecnicamente muito superior aos outros times do Campeonato Brasileiro, e se valendo dessa superioridade técnica, o Flamengo botando a bola no chão, sem palhaçada, sem inventar, sem muita graça, o resultado sai. A gente viu um Gabigol jogando do jeito que ele gosta, saindo da área, caindo pelo lado direito, buscando mais uma nova opção de jogada. Repito, os 2 meias com mais liberdade, ele conseguiu entender que a gente não pode ficar sem o Everton Ribeiro e sem o Arrascaeta, um caindo pela direita, um caindo pela esquerda, e em certo ponto do jogo você começou a ver o Everton Ribeiro ficar ali mais centralizado. E o jogo do Flamengo, assim, vai fluindo, vai dando ali a continuidade daquilo que a gente estava acostumado. É um time que, por si só, já se conhece bem. E as peças que entraram, a exemplo do Thiago Maia, por exemplo, entrou e tomou conta do meio de campo. Ele foi soberano no meio de campo. E o Gerson, por muito pouco, não meteu um golzinho dele hoje. Hoje seria sensacional se ele metesse um gol no Fluminense, ia ficar mais gostosinho ainda. Então, dá para notar que o Flamengo teve uma evolução do início do campeonato até agora, e os números estão aí. Os números do Flamengo são bem claros, né? Como você falou, eu queria destacar também, o Gustavo e outras pessoas aqui do chat estão questionando bastante a questão do rodízio do Domenech, e o Everton Ribeiro já falou no pós-jogo, vou pedir licença aqui ao pessoal do chat, que eu vou ler um trecho da fala dele e pedir até para o Túlio comentar. Ele falou assim: a gente tem um elenco muito forte para isso, falando do rodízio. Ainda mais nesse período que tem um jogo atrás do outro. Então, quando estiver mais cansado, o Domi mesmo pede para avisar, sem medo nenhum. Não é muito comum aqui no Brasil, mas vem dando certo. A gente tem que seguir forte, porque temos um campeonato longo e muita coisa pela frente. Essa questão do rodízio, Túlio, foi muito debatida, e a gente vê o jogador falando assim, a gente até entende, porque não é igual ano passado, que tinha um tempinho a mais para descansar. Agora é um jogo atrás do outro. Semana que vem, dia 17, já tem Libertadores, né? Um pouco mais de uma semana. Queria que você analisasse essa situação e como você vê o Everton Ribeiro, que é um dos capitães do elenco do Flamengo, falando assim para meio que dar uma tranquilizada, porque gerou muito burburinho esse assunto do rodízio do Domi, né, Túlio? Rapaz, esse assunto aí... Todo dia é rodízio. Eu até mandei uma figurinha lá no grupo lá que tem os membros também aqui do canal, que eu botei o Domi com a carne, vai um rodízio aí. Porque assim, cara, assim, é uma coisa tão natural, o que a gente, né, e a gente debateu isso, de logo o Domi mudar o time, logo no início quando ele chegou dizendo que não ia mudar e tal, agora tem o lance do rodízio, o que vai ser, assim, necessário fazer. Não é nem só questão de planejamento, porque na questão do planejamento, até pro Domi fazer assim, pô, na Europa tem a filosofia do rodízio, ok, beleza, ele tá trazendo essa filosofia pra cá, né, no caso pro Flamengo, aplicando no Flamengo, mas a gente tem que olhar também, que, né, ele não tem nem escolha, né, ele tem, qual o jogo que ele teve oportunidade, que a gente fala assim, no jogo tal ele teve oportunidade de repetir o time e não repetiu. Sempre teve um jogador machucado, um jogador que não podia atuar por algum motivo, aí depois foi o Rafinha indo embora, aí você, né, tendo que fazer alterações em cima da hora. Então assim, eu acho que o que foi feito ali no Bayern, eu estava até vendo hoje o Rei Kraus, que o meu amigo, ele colocou um trecho do livro do Guardiola, em que ele, né, ali se fala muito desse rodízio. Mas, cara, lá tem todo um planejamento, os caras têm os dados, questão de fisiologia, parte física, né, o tempo que o atleta precisa para se recuperar, e eu acho que o Domi não consegue fazer isso ainda. E pelo fato disso estar sendo muito falado, né, sendo debatido pela imprensa, aí você vai vendo aí um jogador, né, com a importância que tem no elenco, a liderança,
do Everton Ribeiro para chegar e falar, olha, isso aí vai ser necessário, porque vai ser necessário, não só por uma questão de planejamento, mas de necessidade, porque não vai dar pro Everton Ribeiro jogar 90 minutos todas as partidas, ele não vai aguentar, assim como o Rodrigo Caio, assim como o Gabigol, que também pode ser, aliás, hoje, acho que foi até você, né, JP, que falou que o Tite estava lá observando o Rodrigo Caio, né? Então, assim, o Rodrigo Caio pode ser convocado e a gente pode perder. E aí, se você for colocar, o cara tá planejando isso. Então, assim, há um certo ponto que é planejamento, que é uma cultura que o Domi está trazendo, né, da Europa, e há a questão também da necessidade. Se a gente até estava vendo um dado essa semana de que o Jesus só repetiu o elenco, que a gente conhece o ideal do Flamengo, 7 vezes. Mas aí eu te pergunto, o Jesus fazia um rodízio ou quando ele alterava a equipe ou ele botava uma equipe mista, era por necessidade? É por necessidade, não havia um planejamento nesse sentido. Agora, se o Domi permanecer e mudar a temporada e tal, ele tiver tempo, ele vai implementar isso no Flamengo. De fazer uma forma com que ele possa planejar, o Gabigol pode jogar 2 partidas consecutivas de 90 minutos porque ele leva menos tempo se recuperando e tal, cara, futebol é números, até mesmo os números podem explicar até porque que o Flamengo está há 2 anos sem fazer gols de falta, tá? Isso, e ainda sobre esse rodízio, o pessoal tá gerando um debate aqui no chat, se você pode mandar também a sua opinião, a gente vai acabar lendo. O Mr. Caos está dizendo que é essencial. Tem gente que... o RV Souza disse que não dá para comparar o calendário do ano passado com o desse ano. A gente está com quase 4 mil likes, então deixa o like aí para a gente ajudar também. Se inscreva no canal. E, Nazário, ainda sobre essa de rodízio, ele hoje optou por começar com o Diego, no lugar do Bruno Henrique. Se a gente for pegar a escalação para ver no lugar de quem o Diego jogou, não necessariamente aberto lá na ponta esquerda, mas quem jogou foi o Diego. Ele já tinha optado pelo Pedro Rocha, pelo Michael, pelo Vitinho, e hoje foi o Diego. Queria que você analisasse também a atuação do camisa 10, que no primeiro tempo foi bem participativo, assim, conseguiu se movimentar, apesar de cair toda hora de maduro em alguns lances, mas não foi mal a atuação do nosso camisa 10, mas no segundo tempo acabou não entregando o que a gente esperava e acabou até sendo substituído. Como você avalia e o que você acha que passa na cabeça do Domi se isso é um teste, de repente? Ele já testou a formação com Pedro Rocha, com Michael, com Vitinho, e agora ele quis ver como é que ficaria a equipe também com o Diego, Arrascaeta e Everton Ribeiro mais abertos. Bom, o Diego é o seguinte, essa questão que você falou aí que estava caindo de maduro, o Diego hoje ele estava se prevalecendo da experiência. Em vários momentos, pelo menos para mim, ficou muito claro que ele estava chamando a falta, protegendo a bola, chamava a falta, deixava o corpo protegendo, tomava uma escorada, caía no chão. Em alguns momentos ele até acabou exagerando. Mas o Flamengo, a gente dá para notar que, pelo menos esse ano, a gente não vai conseguir imaginar, eu pelo menos não consigo imaginar, o Flamengo pensando que alguns jogadores não serão prestigiados. Só para a gente abrir aqui a discussão, tem Michael, Pedro Rocha, Thiago Maia, o Tuller, que fatalmente vai entrar também, o Mateuzinho e o Diego. Então, são peças que a gente vai ver muito frequentemente povoar o time do Flamengo em alguns jogos, em função de todo o calendário, toda a loucura que a gente já sabe, pós-pandemia, etc. Então, baseado nisso aí, não tem como comparar um Flamengo do ano passado. Eu vi até alguns comentários dizendo o JJ deixou claro que não é necessário o rodízio. O ano passado, não. O ano passado, realmente, ele mostrou que o rodízio, na verdade, não era nem o rodízio, ele mostrou para os times brasileiros, para os técnicos brasileiros, que poupar os jogadores não era sinônimo de ganhar jogos. E aí eu concordo. Agora, com todo o horizonte que nós temos esse ano, depois de tudo que aconteceu, não tem outro jeito. É humanamente impossível os jogadores... E aí a gente vai falar de Felipe Luiz, que tem mais de 30 anos, o próprio Isla, que tem mais de 30 anos, que correu muito no primeiro tempo. No segundo tempo, o cara começa a sentir, até porque estava 5 meses parado. Mas isso vai vir o jogo, a viagem, deslocamento,
concentração, acorda, se apresenta, um dia de folga, aí no outro dia já está preparando para o jogo, no outro dia já é o jogo. Então, é humanamente impossível você manter um time titular nesse ano, em função de todos os campeonatos que a gente vai disputar. É saudável, é absolutamente compreensível, e para se ter o elenco preparado, você tem que botar para rodar. Então, eu acho que até a entrada hoje do Diego, jogando ali mais centralizado, um pouco mais à frente, até liberando um pouco, e o Thiago Maia fez o seu papel brilhantemente hoje, ele conseguiu tomar conta do meio de campo, tanto é que a gente viu o Diego e o Gerson atuando mais na frente. A gente viu os dois ali auxiliando, o que acabou confundindo mais ainda o Fluminense. O Fluminense tinha a chegada dos meias, de repente o Gerson batendo ali perto da meia-lua, o Diego, em muitas oportunidades, comparecendo também, e mais os laterais. Então, isso aí deixa o adversário mais tonto do que você pode prever que ele fique. Com isso, a gente tem um poder maior de agressão em cima do adversário. E, claro, ele colocou, deve ter anotado lá no diáriozinho dele, coisa e tal, tirou as conclusões, e em alguns momentos a gente vai precisar de que essas peças entrem em campo para jogar. Não tem jeito, isso é inevitável. Não, como você destacou, agora trazer o Túlio de volta para a conversa, o Domi também falou no pós-jogo, e assim, parece que algumas perguntas querem fazer uma pressão nele, e ele falou sobre essa pressão, eu vou ler a aspa aqui, na sequência peço até para o Túlio comentar, se ele concorda ou não com isso. Ele falou assim: eu não temo a pressão está com os dirigentes, eu nunca tive pressão, para mim é um trabalho e trabalhamos muito duro. Quando você não ganha e tem que voltar para casa, você volta para casa. Eu tenho muita confiança comigo mesmo e na minha comissão técnica. Como é que você vê essa declaração do treinador também? E eu não tenho assim por que também falar de pressão depois de uma vitória. A gente também, o Domi vem de 4 vitórias consecutivas, o Flamengo não perde, acho que 7 jogos, se eu não me engano. Então também não tem essa pressão toda que estão fazendo em cima do técnico. Essa é a minha opinião. Agora eu quero saber de você, Túlio. Eu também, o cara vem de 4 vitórias seguidas, lembrando que, inclusive, as primeiras vitórias dele foi fora de casa, agora que está começando a vencer dentro de casa no Maracanã. E eu acho que, assim, não tem pressão, né? Ele vive um momento tranquilo para poder desenvolver o trabalho dele, que não há cobrança de resultados, né? Você pode cobrar, questionar, de repente, uma substituição, a produtividade da equipe, criação e tal, mas resultado não. Os resultados estão acontecendo, o Flamengo está vencendo os jogos. Agora, a questão de que é como se fosse uma coisa super natural, né, super normal, tipo, como se treinar um time de futebol, ainda mais o Flamengo fosse com qualquer outro emprego, tipo, eu pego lá, vou lá, corto, tem meu horário, e a gente sabe que não é. O Domi ainda não pegou um Maracanã lotado, né, ali com a torcida no cangote dele cobrando, não pegou ainda, né, tá viajando encontrar com os torcedores no aeroporto. Então, assim, ele vive, né, um outro momento, e é a primeira vez também que ele tem a oportunidade de estar à frente de uma grande equipe, onde há de fato cobranças. Lógico que o torcedor vai lá, o dirigente tem a pressão porque tem que dar a resposta, é ele que contrata, é ele que toma a decisão. Geralmente a pressão fica nele, mas o dirigente, com certeza, naturalmente, vai passar para o técnico também, porque o dirigente também é questionado, então ele vai ter que chegar lá pro cara, vai falar, meu irmão, estamos precisando vencer isso e aquilo, né? Não pode, o que não pode é interferir diretamente no trabalho. Aí eu sou contra, mas no Flamengo, eu acho que se o Domi tem essa opinião aí que ele deu, parecendo como se o Flamengo fosse uma repartição, alguma coisa nesse sentido que eu vou ali tranquilo e tal, e não me preocupo com o externo, ele tá completamente enganado, né? Mas assim, não tem, como você falou bem, JP, não tem pressão nesse momento, não tem por que falar em pressão, em cobrança, porque os resultados estão vindo, né? O time vem evoluindo, né? Guardadas as devidas proporções, porque a gente também, e aí eu falo a gente porque muitas pessoas colocaram como referência o Flamengo de 2019. Esse Flamengo de 2019 é a nova referência, né?
A gente tinha muito... eu, né, que sou... Né, nasci nos anos 80, então peguei minha adolescência nos anos 90. Eu também. Sofrendo muito com o Flamengo nos anos 90, início dos anos 2000 e tal. A gente sempre tinha como referência o time de 81, que era muito grande. O Flamengo que eu sempre projetava na minha cabeça era o Flamengo do Zico. Eu queria ver o Flamengo jogando como Zico. E o Flamengo de 2019 me fez ter essa lembrança. E agora a galera quer aquele Flamengo de 2019. Então toda a comparação, eu até vi uma galera comentando, não tem que comparar com o Jota. É impossível não comparar. Todo mundo vai comparar. E essa cobrança, ela é boa até certo ponto. Porque depois é ruim. Porque assim, a gente não sabe até quanto o Domi pode extrair dessa equipe de cada jogador. Mas assim, eu vou dar um destaque aqui. O Isla, desde quando estreou pelo Flamengo, tem jogado muito bem. Não tem conseguido jogar os 90 minutos ainda, por questão física. Como o Nazário colocou também, o cara estava 5 meses sem jogar. Mas aí, eu até falei isso na transmissão. Você vê um cruzamento dele, ele não cruza por cruzar. O cara dá um passe ali, ele sempre cria um lance de perigo para o Flamengo. O Felipe Luiz comendo a bola. O Felipe Luiz literalmente comendo a bola. Né? E assim como outros jogadores, você tem o próprio Everton Ribeiro, que tem jogado bem. Você tem o Gabigol, que o Gabigol não tem uma atuação, né, individual gigante. Meu irmão, o cara tá metendo gol em todo jogo. É por isso que eu falei, eu prefiro o Pedro. Meu irmão, como é que você vai tirar o cara? A não ser que você mude o esquema. Você vai tirar o Gabigol pra botar o Pedro. Aí, se o Pedro perde, aí vai a pressão no técnico, que é o cara que escala, né? Que escolhe, que faz a tática e tal. Mas assim, esse momento não é de pressão. Acho que o questionamento aí foi um pouco, né, que eu vou dizer aí, talvez do amigo jornalista que fez a pergunta. Desconexo, né? Desconexo com o momento, né? O momento não é de pressão. Não tem... Mas vai chegar um momento aí, eu espero que não, né? Eu espero que quando o Domi tenha a oportunidade de ter contato com a torcida, seja de festa, de felicidade, né? E não de cobrança, porque a gente sabe, e a gente melhor do que ninguém sabe como é que é o Flamengo. Nazário, eu vou estender um pouco mais esse assunto para saber a sua opinião, mas uma parte que me chamou a atenção da fala do Túlio foi aquilo. Ele não pode estar pressionado agora, mas ele também não pode falar que ele não sente nenhuma pressão, que assim, dele dar um ar de comodismo. O Flamengo você tem que se sentir pressionado sim, querendo ou não, porque senão é todo mundo querendo trabalhar no Flamengo, querendo a vaga. Quem hoje não queria ser o treinador do Flamengo? Então a gente também tem que ter isso, ele tem que se sentir um pouco pressionado, não no sentido ruim da palavra, de olha, tem que fazer assim, que dele sabe, tô no Flamengo, eu preciso entregar. Eu acho que isso ele quis passar, mas para você, como é que você vê essa fala do nosso treinador? Não, eu acho que ele passa tranquilidade. E desde o momento que ele chegou, e um dos detalhes que, por exemplo, eu notei nele, e me chama muita atenção, é que ele tenta o máximo possível falar português. Isso é um sinal de respeito ao nosso país. Eu acho um ponto bastante positivo. O outro detalhe é que na fala dele, pelo menos a impressão que me passa é de que ele está trabalhando com tranquilidade, até porque ele confia no trabalho dele. Ele sabe o que ele está fazendo. Então, ele sabe que o Flamengo é um time montado, ele sabe muito bem, porque correu no mundo todo o valor que o Flamengo tem, os feitos do Flamengo, e, óbvio, quando ele foi contactado, alguém virou e falou, meu irmão, Flamengo é uma boa, o Flamengo está na crista da onda, é o atual campeão da Libertadores, chegou lá, bateu na trave contra o Liverpool, é um time que joga certinho, é um negoção, vai que é a boa. Então, aliado a isso e o conhecimento dele, o cara está falando o seguinte, olha só, estou tranquilo, coisa e tal, meu trabalho é esse, vamos para dentro, não estou me sentindo pressionado, coisa e tal. Eu acho que até nesse sentido, óbvio, se o Flamengo não estivesse jogando bem, se o Flamengo tivesse ainda naquela situação do começo do Campeonato Brasileiro, o cara ia estar, meu irmão, mesmo que sem torcida nos estádios, mas a rede social ia, buzinar, a galera ia falar para ele, chefe, a galera tá falando aí, a coisa tá ruim. E o cara ia ter que puxar, ia ter que jogar aí uma corda para ver uma espécie de salva-vidas para ele. Mas não é o caso. Então, a gente tem visto o Flamengo evoluir, a gente tem visto que muita gente começou, será que o cara perdeu o time no vestiário, não sei o que lá?
porque o Gabigol não gostou, porque não sei o quê. Eu, particularmente, gosto do jogador que se incomoda com o banco. O cara que sai do time titular e vai para o banco, fica tranquilo, para mim, ele não vai dar o sangue quando ele estiver dentro de campo. Então, o cara que está incomodado, ele está mostrando que ele quer jogar. Pô, meu irmão, eu quero jogar. Porra, e aí tem muita gente que começa, porque ele é mascarado, porque isso, porque aquilo. Inclusive, eu falei num programa aqui, desde que chegou ao Flamengo, o Gabigol só ficou no banco dia 5 de maio do ano passado, que foi quando o Abel colocou o time todo reserva. Dali para cá, nunca mais ele sentou no banco. E aí, o cara vai, senta no banco e se incomoda. Para mim, é ótimo sinal. Maravilhoso. O cara está no banco, mas está bufando, está querendo jogar. Aí o cara entra, mete um gol. Hoje vai, joga bem e faz um gol. É esse o Gabigol que a gente quer. Só falta resgatar agora o Bruno Henrique para voltar com o mesmo pique, para voltar com a mesma vontade. E a gente sabe que ele é um cara que joga com vontade. Ele joga com amor à camisa. E isso é o que faz o Flamengo crescer e assustar os adversários. A gente viu hoje, por exemplo, dentro de campo, um Flamengo infinitamente melhor na parte técnica, ganhando todas as jogadas, ganhou o meio de campo, perdeu um caminhão de gol. Isso é o que não pode acontecer, a gente precisa aprimorar isso. Outra coisa que a gente precisa aprimorar urgentemente é a questão da cobrança de falta. Tem 2 anos que a gente não faz um gol de falta. A gente precisa melhorar nesse fundamento, mas o Flamengo é isso. E eu acho que ele está bastante confiante diante de tudo que ele está vendo, o horizonte do Flamengo montado, a categoria que ele está percebendo no dia a dia e o comportamento dessas peças dentro de campo. Como você falou, e agora sim, a gente vem destacando alguns jogadores, o pessoal do chat, vou dar mais um giro aqui, gostando muito, aprovando a atuação do Thiago Maia, a gente elogiou bastante aqui, o RD Souza, MC Pato, José JF, Ashura, tem o Romel Ferraz, Magaive Marques, nome de estilo, né? Júlio César falando que o Arão e o Vitinho estão jogando mal. Assim, hoje não foram as melhores atuações, mas eu queria falar sobre um outro jogador. A gente falou do Gabigol, que marcou o segundo gol. Eu queria falar sobre o Felipe Luiz. Desde a saída do Rafinha, ele cresceu muito de produção, ele chamou a responsabilidade e tem sido um dos principais líderes do Flamengo, mesmo sem a faixa de capitão. Hoje ele marcou mais um gol, ele tem 2 gols pelo Flamengo, os 2 contra o Fluminense. Eu queria que vocês falassem da atuação dele na partida de hoje, mas também da importância de ter um jogador desse no elenco. A gente vê entrevistas dele, é um cara que fala muito bem, um cara que parece ser muito centrado e ajuda também os garotos mais novos. Vou começar por você essa pergunta, Túlio. Olha, eu sou fã do Felipe Luiz, sou fã com o que ele fez no Flamengo, tá? Não sou fã, eu não sou muito de acompanhar futebol brasileiro, e na seleção brasileira também ele nunca foi titular absoluto, né? Então, mas é um grande jogador, e assim, sempre que eu tô aqui na transmissão, eu sempre elogio o Felipe Luiz, dificilmente, acho que tirando talvez aquele gol contra na estreia contra o Atlético Mineiro, que mesmo assim, mesmo com aquele gol, ele não foi mal na partida. É um jogador que ali, né, ele atua pela esquerda, geralmente fazendo triangulações e também tabelas muito bem. Chega muito no ataque, principalmente com a Arrascaeta, ele faz ótimas jogadas. É um grande jogador. E assim, quem tem oportunidade de trabalhar com ele, pelo lado dele, cara, só tem a crescer. E eu posso dizer até o seguinte, acho que até antes mesmo da saída do Rafinha, né? Acho que talvez, né? Isso eu tô, né, supondo aqui na minha cabeça, criando uma vamos dizer assim, algo pra gente debater. Como a gente via, né, Everton Ribeiro, Arrascaeta, o Gabigol sempre sobressaindo, talvez o Felipe Luiz ficava ali as suas atuações mais, né? Não aparecia tanto. E eu acho que agora está se sobressaindo muito mais, né? Ou pode ser também que eu também não reparava, né? Pode ser isso também, uma visão particular. Mas, cara, assim, ele tem jogado demais e teve jogos aí que até nessa coisa que a gente faz de eleger, né, o bola cheia e o bola murcha da partida, o mais brabo e tal, o brabo da partida, deu colocar o Felipe Luiz, né? Porque é um jogador
que ele é muito regular, tanto como ele é muito bom no ataque, né, apoiando o ataque, quando ele chega muito bem, ele defende muito bem, e com certeza seria um exemplo aí para qualquer atleta que trabalhar com ele. E para você, Nazário, como é que você vê a partida de hoje, mais um gol, e a importância de ter um lateral como o Felipe Luiz, experiente, um cara que tranquiliza o jogo, apesar do jogo estar pegando fogo, você olha para ele, ele está sempre tranquilo, pedindo calma para os companheiros e tentando passar também um pouco dessa experiência na hora de rolar a bola ali. Isso aí, a gente, para um time conseguir sucesso, não basta você ter 11 peças no campo que joguem bem. Elas têm que jogar bem, têm que se comportar bem também. Isso é uma coisa interessante, isso é uma coisa que faz parte. E quando um jogador passa tranquilidade para o outro, às vezes você tem um jogador mais exaltado, você tem um jogador que não está numa noite boa, está nervoso, erra, fica inseguro, mas quando você está, por exemplo, você está ali, a linha de zaga está ali, e o zagueiro e o lateral está ali atuando bem, e isso acontece muito porque ele é um cara, conforme o poeta falou, ele é um cara muito regular, ele joga muito bem, ele sabe ocupar o espaço. A experiência faz com que ele saiba ocupar bem os espaços. Hoje ele fez um gol de oportunismo, puro oportunismo. Estava no local certo, na hora certa, e geralmente aquilo ali é um posicionamento de meia, é um posicionamento, às vezes, até do centroavante fugindo ali, já que o meia cabeceou, aí, de repente, ele vem ali dando uns passos para trás, assim conforme o Gabigol fez no segundo gol, saiu um pouco ali do pagode, saiu um pouco do tumulto. Então, ele veio chegando ali por fora, acabou pegando a segunda bola e meteu o gol. Então, todo esse processo faz com que enriqueça muito defensivamente a última linha do Flamengo, a primeira linha do Flamengo, e também no apoio. Então, você vê que ele já não é mais um menino, mas está ali no corredor, está ali aparecendo como mais uma opção para o Arrascaeta. Às vezes o Arrascaeta cai por dentro, às vezes o Arrascaeta, como jogou muito bem, inclusive com o Pedro Rocha no jogo retrasado, teve uma boa trama ali com o Arrascaeta, e o Felipe Luiz consegue se entrosar bem ali com o Arrascaeta. Então, isso traz tranquilidade. A gente tinha duas referências na lateral. A gente tinha do lado esquerdo o Fábio Luiz e o Rafinha do lado direito. Os dois vieram de fora, os dois têm a tranquilidade e aí podem passar exatamente o que você falou, podem passar o exemplo para a molecada. Então, quando você tem um técnico cascudo, conforme aconteceu ano passado, que era o JJ, um cara enérgico, um cara pilhado, e você novo, olha para um Rafinha tomar um esporro na beira do campo e ficar na dele, segurar a onda, inclusive até na saída dele, quando ele falou, não, eu fiz de tudo para segurar o grupo, coisa e tal, a gente colocou algumas condições para o grupo não rachar, isso a gente continua vendo. A gente continua vendo um time coeso, não tem estrelismo, não tem palhaçada, e o Felipe Luiz é muito importante nesse papel, assim como o Diego também é outro cara experiente, um cara que sabe usar a liderança muito positivamente no grupo. E a gente só tem a ganhar com esse tipo de atitude. A vitória do Fluminense, eu estava olhando aqui, dando um giro pelas redes sociais para a gente debater também, e quem comentou a vitória do Flamengo sobre o Fluminense no Clássico foi o perfil da Libertadores. O Flamengo, na próxima quinta-feira, encara Independente Del Valle. É um jogo importante, com o time mais ajustado do grupo, digamos assim, que fez frente ao Flamengo na final da Recopa. Eu queria que vocês já programassem e se vocês pensariam em poupar alguém no próximo fim de semana, lembrando que tem Flamengo e Ceará. Se vocês, com essa onda de rodízio, como vocês estão vendo isso e se vocês poupariam alguém já avisando o jogo da Libertadores de quinta-feira. Posso começar? Só mandar um alô aqui especial nós temos audiência internacional, amigo, pro Marcel e Panivinha, que estão lá dos Elwas, dos Estados Unidos, nos acompanhando. Eu acho que voltando à história do rodízio, o rodízio tem esse objetivo,
de poupar os jogadores quando precisa, né? Dar uma folguinha ali, para que nesses jogos grandes, né? O Independente Del Valle for uma equipe que jogando, né, no mesmo local que a gente vai jogar, no caso fora, em casa a gente até ganhou de 3-0, mas mesmo assim foi uma partida, não foi tão fácil quanto o placar. Então é uma equipe que pode dar trabalho, ainda mais você no estádio sem torcida, sem nada, sem aquela atmosfera de jogo, é completamente diferente. E eu acho que o Domi provavelmente já deve estar pensando nessa partida e de ter também os melhores jogadores, tanto fisicamente como tecnicamente, né? E aí, assim, vai ser bem interessante a gente observar essa semana, para a gente ver, assim, para a gente ter, como é que eu vou entender como é que vai ser essa questão do rodízio, né? Já que é uma coisa nova no Brasil, porque estão debatendo tanto como se nunca tivessem feito algo parecido. Se a gente for jogar rodízio futebol aí no Google, você vai encontrar outros treinadores aqui no Brasil falando a mesma coisa. A gente já viu rodízio de faixa de capitão, rodízio até de goleiro aqui no Brasil, tá? Rodízio até de goleiro, coisa que eu acho que o Domi não vai nem fazer, porque não faz nem sentido, né, se fazer rodízio de goleiro. Então eu acho que essa semana, né, desse jogo do final de semana que é contra o Ceará, para a próxima partida vai ser interessante a gente observar, que aí a gente já vai poder ter noção como é que o Domi vai fazer, né, quando tiver várias competições simultâneas, né, e vai chegar um dado momento que a gente vai ter Brasileiro, Libertadores, Copa do Brasil, de como que vai ser o planejamento e de como que ele vai utilizar na prática essa questão do rodízio para os jogos de mata-mata. Não vou nem dizer que são os jogos mais importantes, que o brasileiro, eu acho que cada jogo é uma decisão, né? São 3 pontos que podem fazer. Os 3 pontos que a gente perdeu, por exemplo, contra o Atlético Goianiense, vai fazer falta lá na frente em algum momento, a não ser que, né, a gente consiga disparar. O Flamengo hoje era líder, né, Túlio? Isso aí. O Flamengo hoje era líder, por exemplo. Então, cada jogo é uma decisão, lógico. Aí você tem um jogo que você tem um adversário mais difícil, outros adversários que de repente não pode te oferecer tanto trabalho, mas que também engana. Contra o Atlético Goianiense, ninguém imagina isso. Se alguém falasse, olha, vai ter Flamengo e Atlético Goianiense, o Atlético Goianiense vai meter 3 no Flamengo. O pessoal ia começar a rir da tua cara, ia fazer igual fizeram com o rapaz lá que disse que o Bayern ia atropelar o Barcelona, entendeu? Tá de sacanagem, não sei mais. Futebol, amigo, futebol é isso. Então, vai ser muito interessante a gente observar. Eu vou estar acompanhando em detalhes isso para poder ver e entender também o planejamento, porque como já foi até colocado aqui, esse ano é super atípico. Esse ano, o que está acontecendo agora, eu espero que nunca mais aconteça, né? Que a gente tem que paralisar o futebol por causa de uma questão de uma calamidade, né, pública de saúde, perdendo várias pessoas. Então esse ano é um ano bastante atípico, o calendário que já é complicado para o futebol brasileiro, mais complicado ainda, né? Se já é difícil antes, né? Ano passado, inclusive, o Jesus até fala, né? Se o Flamengo tivesse 20 jogos a menos, 19 jogos a menos, a gente teria ganho do Liverpool, né? Porque na Europa o calendário é melhor, né? Tem uma série de pormenores aí, que é uma bagunça aqui, a gente ainda tem estadual, que ninguém aceita diminuir. Ano que vem, que era a oportunidade de você diminuir as datas dos estaduais, para poder aproveitar melhor o calendário, por exemplo, com mais datas para o Campeonato Brasileiro, ou Copa do Brasil, e aí, não, os caras não fazem, não vamos abrir mão, não. Tem que não dar férias, pô, tem que ter o Campeonato Estadual. Então, assim, até o ano que vem, inclusive, eu tô falando que esse ano é atípico por causa do aperto dos jogos, mas ano que vem também vai ser um ano bem complicado, não vai ser igual a esse, de repente as competições você vai conseguir terminar no mesmo ano, mas também vai ser bem complicado, porque não vai ter férias, como é que vai ser? Como é que vai ser os jogadores? Então, assim, muito complicado, mas eu acho que essa semana vai ser bem importante, até o jogo na Libertadores da próxima quinta-feira, pra gente observar como que o Domi vai fazer essa questão do rodízio, e aí, claro, pautas, rodízio do Domi, e aí a gente vai assim. É isso, eu vou dar um giro aqui no chat. Tem o RV Souza, José Alcides, Elza Sena, José Newton, Eliette, José JF, Ashura Maria de Lourdes Alves. Nazário, mais uma transmissão aí que a gente fez. Eu vou pedindo suas considerações finais aqui. Sempre um prazer fazer um programa com você. Sabe que, apesar de você ser um cara... Eu não posso dizer o mesmo, lamentavelmente. Não, mas... Você não gosta de mim, mas eu gosto de você, não tem jeito. A gente não escolhe de quem a gente gosta. Infelizmente, nossa, que lindo. Aqui, ó, fiquei todo arrepiado agora.
Mas suas considerações finais, depois de mais uma vitória do Flamengo, o Flamengo venceu, está mirando a liderança, e o Internacional que se cuide, hein? O Flamengo chegou e quando chega é complicado. Internacional vai aguardando que nós estamos chegando. O problema é que estão deixando chegar, então já viu, né? A gente tem time e tem qualidade para isso. Agradecer a você, JP, o nosso querido Brabo tem nome, Rafael Penido, produção, Poeta Túlio, melhor que nós temos. Poeta Túlio é nota 11. E agradecer principalmente a você que está junto com a gente. Olha só, dedo no like, se inscreva, a gente está pertinho de 500 mil, dá uma força para a gente. Acione o sininho, mande para os amigos, se inscreva no Coluna Play. Então, tem conteúdo todos os dias. Amanhã tem resenha. Domingo vai rolar jogo de novo, Ceará, 18 horas. Então, às 5 horas, a gente já está no pré. Então, vamos junto com a gente. Um beijo para todo mundo. Muito obrigado. Estamos junto e misturado, Flamengo até morrer. É isso. Nazário deu um recado e agora vamos despedir do craque também, do Túlio. Está lá com o Rafa, com a produção. Um abraço também para os dois. Vocês, todo mundo do chat também que acompanharam. Túlio, suas últimas considerações. Vai descansar. Sei que deve ter tomado uns negócios aí que o Nazário falou que tu gosta. Então, tá precisando. Eu perguntei o que era. Não falei que gosta, não. Você deixa de ser. A gente joga os Simon, não, mas eu tô bebendo café. Eu sou apaixonado por café, né? Não vai dormir hoje não, Nazário. Eu não durmo. Eu sou quem dorme vive menos. Quem dorme demais vive menos. Mas eu queria Passarinho não deve nada a ninguém, não dorme. Mas eu queria dormir mais. Mas, assim, agradecer demais, né? Vocês são craques pra caramba. O JP, o Nazário, sempre aprendo pra caramba com ele aqui. Agradecer a produção. A produção aqui, amigo, você tem que elogiar. Não elogiar, ela te corta. Ela joga. Né, da transmissão, entendeu? Era vingativo. Agradecer também o Rafa também, dando aula, né? Essa garganta de ouro aí. O Brabo tem nome. Ele tá rindo, eu tô rindo dele. Agradecer a todo mundo que nos acompanha. Até mandar aqui um salve especial, né, pro Fernando Ferreira, que elogiou bastante aí o nosso trabalho hoje. A Josiane Resistência também. Josiane, também adoro você que tá sempre aqui com a gente, interagindo, acompanhando. E é isso, tamo juntos, saudações rubro-negras. Um beijo no coração de todos. E tem uma vez falar assim, ó, Flamengo até debaixo d'água, meu amigo. O cara foi com escafandro pro Maracanã. Imagina isso, vestido de mergulhador, sei lá, anos, 50, 40. E lá, Flamengo até debaixo d'água, é isso. É isso, então, Túlio, Nazário, produção, todo mundo, você que acompanhou, a gente faz a transmissão para você, pensando em você, levar o Flamengo para quem gosta. Então, se inscreve no canal, deixe seu like e tamo junto. Até a próxima. Valeu!